primeiro lugar, feliz ano novo, feliz 2026. Estamos aqui inaugurando a nova temporada do programa Proseando sobre Moda com Carla Lucas, pela TV Tigo Web. Esse ano cheio de novidades, cheio de muita luz, muita esperança e muita cultura e muita informação. Então vocês vão ter sempre isso daqui, muito papo sobre moda, várias entrevistadas e entrevistados virão este ano aqui, transitarão o nosso programa e muitas também reflexões que eu convido vocês a fazerem comigo nessa fase inaugural do ano. Então, gente, hoje eu estou aqui com um tema para gente refletir um pouquinho, para a gente relembrar que é um tema super atual, que infelizmente nesse finalzinho de ano foi uma musa do cinema que nos deixou. Então, não poderia ser diferente a gente aqui prestar as nossas homenagens àquela que foi uma verdadeira revolucionária de estilo. Estamos falando de Brigitte Bardot. Está aqui a minha homenagem, um programa dedicado integralmente a falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a trajetória dessa musa e também sobre todo o legado que ela deixou para a gente, tanto no cinema como para a moda. Ela é criadora de um estilo único, revolucionário e maravilhoso. Então, essa diva deve ser lembrada porque ela nos deixou em 28 de dezembro de 2025. Realmente uma apagada das luzes do ano passado. Ela nos deixou a lenda do cinema francês aos 91 anos. Essa estrela ela enfrentava graves problemas de saúde. A sua morte foi anunciada pela Fundação Brigitte Bardot. Chiclas Coco, uma atriz e cantora de renome mundial, que optou por abandonar sua prestigiada carreira para dedicar sua vida e energia ao bem-estar animal e à sua fundação. A artista estava internada em Toulon, no sul da França. É uma pena, né, gente? Com muito pesar aqui que a gente anuncia isso, vocês com certeza acompanharam aí, porque as notícias realmente bombaram, né? Não poderia ser diferente. Mas aqui a gente vai relembrar todo esse legado que ela deixou para nós, né? Porque afinal de contas, a memória e a lembrança dela continuam vivas e sempre estarão vivas entre nós, não é mesmo? E é isso que realmente importa. Então vamos caminhar um pouquinho sobre a trajetória da origem dessa estrela. Brigitte Bardot nasceu em 28 de setembro de 1934 em Paris. Ela era de família rica. A francesa cresceu num apartamento de 7 quartos, tá? Num nobre edifício em 16º andar, às margens do rio Sena. Foi descoberta aos 15 anos pela diretora das revistas Elle e Le Jardin des Modes e, após estampar uma capa, logo foi convidada para trabalhar como atriz. Após alguns papéis pequenos no cinema, Bardot despontou ao aparecer no Festival de Cannes de 1953 para promover o filme hollywoodiano gravado em Paris, Mais Forte que a Morte, em que atuou ao lado de Kirk Douglas. Gente, olha a importância dessa estrela, né? Realmente a pessoa nasceu para brilhar. Ela teve uma carreira lindíssima, mas foi curta comparado ao potencial que ela teria, né, de continuar brilhando. Mas ela optou por abandonar a carreira para se dedicar integralmente à defesa dos animais. Uma causa muito nobre, né, pessoal? É onde ela via a essência da vida dela, a essência da natureza dela. Então ela realmente foi se conectar com a sua essência e assim caminhou até o final da sua vida. Gente, relembrando aqui o estrelato dessa musa. Ainda morena, a jovem atriz atraiu olhares e lentes ao desfilar de biquíni pelas praias da cidade. Ela havia acabado de estrelar Manina, a Moça Sem Véu, em 1952, em que aparecia em várias cenas usando a peça. Gente, vocês imaginam isso naquela época, né, gente? O frisson que causou o Bardot, né, ajudou realmente a popularizar o biquíni na Europa. Então, olha a importância, né, dessa estrela utilizar essa peça e realmente dar uma conotação aí mundial para uma peça de biquíni que a gente não pode imaginar viver sem ele nos dias atuais, não é mesmo?
era o começo de uma forte influência que a atriz teria na moda e no comportamento daquela de outras gerações. Então, pessoal, aqui não se trata só de lançar uma moda, mas sim criar um estilo, revolucionar e atrair gerações e continuar influenciando gerações desde aquela época até os dias atuais, e isso vai continuar para sempre, né, gente? Porque é uma lembrança viva que nós temos dela. Em 1956, pessoal, Bardot protagonizou uma série de filmes escritos ou dirigidos pelo então marido, Roger Vadim, mas foi E Deus Criou a Mulher que levou a atriz ao estrelato. A sensualidade da francesa no papel de uma jovem órfã cheia de libido transformou Bardot em símbolo sexual. Foi nessa época também que a francesa adotou o cabelo loiro platinado e bagunçado, que virou tendência e foi copiado por mulheres ao redor do globo, assim como seu delineado preto nos olhos. Pessoal, nada mais importante do que esse grande estilo criado por Bardot. O esfumado nos olhos, aquele preto gatinho do delineador, que até hoje está sendo muito usado e é super tendência, como vocês sabem, né? E o cabelo loiro platinado, então? Mais ainda, né, gente? As loiras aí que o digam. Cada vez mais as pessoas ali apostando e investindo nas luzes, mechas, enfim, esse estilo sensual foi aí super difundido por essa grande musa Brigitte Bardot. Bardot estrelou filmes também dirigidos ao mercado internacional. Entre as produções estão O Desprezo, de 1963, de Godard, Histórias Extraordinárias, de 68, com Jane Fonda e Alain Delon, e Chalaco, de 1968, com Sean Connery. Então, gente, só estrelas do cinema, as mais importantes, realmente ela era digna disso, né, gente? Realmente uma grande diva, com muito talento e com muito charme, né, gente? Porém, essa vida dela não foi só flores durante toda essa carreira brilhante que ela teve. Infelizmente, como toda pessoa famosa de sucesso, ela teve que lidar com grandes problemas aí psicológicos, né? Causados pela fama, né? Pelos holofotes excessivos em torno dela, principalmente uma época, né, gente, que padrões rígidos ainda eram adotados. Era uma época em que realmente as mulheres eram muito reprimidas, então realmente não foi fácil para ela administrar tudo isso. Então, por isso, ela teve sim, ela enfrentou uma crise no início dos anos 60, onde veio a depressão e uma gravidez indesejada, que acabou dando origem, dando à luz ao filho único dela, mas que ela confessa até em sua biografia que não era uma coisa esperada e desejada. Enfim, pessoal, esse sucesso meteórico que ela teve não veio sem prejuízos, né? Então, gente, ela realmente teve que lidar com esses problemas que todos os mortais lidam, principalmente uma pessoa de grande fama, né? Como era. Por trás das câmeras, Bardot então lutava contra uma grave depressão, o alcoolismo também, tá? E em 1960, como eu dizia para vocês, ela engravidou, mas confessou que ela ficou muito insatisfeita e infeliz, porque não era um desejo dela, né, pessoal? Ela tinha um receio ali, um medo do que isso a aprisionasse, limitasse a sua carreira, né, pessoal? Então, imagina, gente, todo esse contexto dentro daquela época. A gente tem que imaginar como ela se sentia realmente uma panela de pressão, não é mesmo? Então, não é muito fácil lidar com essas coisas até hoje em dia, imagina naquela época. Então, outras polêmicas viram em torno dessa grande estrela, como um affair com um colega de elenco, mesmo sendo casada. Isso também deixou ela profundamente abalada e ela até chegou a tentar suicídio, gente. Então, ela também se divorciou, o seu ex-marido criou o seu filho praticamente sozinho. Então, Bardot acabou tendo uma relação distante com esse seu filho, seu único filho. Ela se veio a se reaproximar dele apenas após tornar-se bisavó. Então, gente, realmente não foi fácil esse turbilhão enfeitado por Brigitte.
Agora, pessoal, por outro lado, Brigitte revelou Búzios para o mundo. A cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, ela virou com marca do turismo mundial. E graças a Brigitte Bardot, não é mesmo, pessoal? Brigitte passou também a investir na sua carreira musical. Nos anos 60 e 70, a cantora gravou uma série de músicas, incluindo uma delas que se tornou sucesso na voz de Jane Bick. Em uma vinda dessas ao Brasil para visitar, na época, o namorado brasileiro mamoquinho e jogador de basquete do Flamengo, Bob Zaguri, Bardot gravou uma sua versão da faixa Maria Ninguém com o astro da bossa nova, Carlos Lyra. Na época, ela estava fugindo da perseguição da imprensa. Os holofotes já incomodavam Bardot nessa época, tá? Então, o casal se refugiou em Búzios, no Rio de Janeiro, para uma simples vida, para uma simples vila de pescadores até então, né, gente? Búzios não é como a gente conhece hoje, é uma vilinha pequena e charmosa de pescadores. E foi isso que encantou Brigitte, era isso que ela procurava, se reconectar com a sua essência, que é uma essência de uma pessoa simples, que gosta muito da natureza, né? Esse era o perfil de Brigitte. Então, ela encontrou ali tudo que ela procurava nessa vila tão singela e tão bonita, né? Que era pura natureza, que era Búzios. Então, gente, ela designou essa vila, hoje, né, conhecemos como Búzios, como paraíso secreto, né, gente? Então, ela logo estampou capas de revistas e jornais ao redor do morro e se tornou atração turística. Então, gente, Búzios se popularizou e tornou-se aí destaque no mapa mundial por conta da sua aparição e da sua estada lá. Ela passou o ano novo de 1965 no balneário e nunca mais voltou, apesar de ter ganhado de um prefeito o título de cidadã honorária e também um terreno na praia de João Fernandes. Em 2017, pessoal, a Brigitte criticou a modernização da cidade, falando assim, abre aspas, guardo recordações únicas, uma lembrança mágica, magnífica. Foi o lado selvagem do lugar que me seduziu, mas o que Búzios se tornou hoje me deixa atordoada. É uma pena, lamentou em entrevista à RFI. Ela dá nome à Orla Bardot, na Praia da Armação, onde também é representada por uma estátua instalada em 1999. Muitos turistas tiram foto dessa estátua de Bardot, né, que está lá até os dias de hoje, né, realmente como símbolo lá da cidade. Agora, gente, caminhando para a aposentadoria da atriz. Depois de se tornar o primeiro rosto de Marianne, símbolo da República Francesa, atuar em mais de 40 filmes, Bardot se aposentou das artes aos 39 anos e passou a se dedicar à defesa dos animais. A atriz só não se aposentou das polêmicas, tendo sido multada por comentários indesejados e por apoio a partidos políticos mais radicais. Gente, olha, vou citar aqui para vocês uma frase de 1987 dita por ela. Eu dei minha beleza e minha juventude para os homens. Agora dou minha sabedoria e experiência, minha melhor parte aos animais. Então, gente, era realmente isso que ela gostava, o qual ela quis se conectar, e foi isso que ela procurou na aposentadoria dela até o final da sua vida. Bardot vestia preto, olha só, gente, que interessante isso daqui, uma informação de moda e que diz muito sobre a essência da atriz. Ela vestia preto com frequência por carregar um luto eterno. Ela dizia carregar esse luto eterno por todos os seus animais que se foram e pelos animais que são submetidos à crueldade humana no mundo todo. Então, olha só, pessoal, como ela era realmente dedicada, uma pessoa que dedicou realmente a sua vida, a sua carreira tão brilhante, né? Deixando de lado para cuidar dos animais, lutar pela defesa deles, criou até uma fundação, né, com seu nome para a defesa desses animais. Realmente era o que ela gostava, era a sua essência. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o estilo criado por Brigitte Bardot. E aqui estamos falando de informações de moda, né, pessoal?
Então, ela sempre foi conhecida por seu visual ousado e descontraído. Bardot, ela popularizou itens como sapatilhas de balé e blusas marinheiras, simbolizando a mulher francesa destemida. Então, pessoal, não é só uma questão de visual, é também uma questão de atitude e de comportamento. Bardot não veio só montar looks passageiros que viriam ali formar alguma tendência de época e ir embora. Não. Bardot deixou uma marca registrada de um estilo que sobrevive até hoje e eu tenho certeza, arrisco dizer aqui para vocês, que nunca morrerá. Realmente é um estilo único, sensacional. Que é muito difícil alguém dizer que isso não é devido. É muito lindo, gente. O estilo dela era uma pessoa livre, destemida, uma pessoa que revolucionou com uma época. Então, gente, além do cinema, a sua influência se estendeu também à moda, como eu dizia aqui para vocês, com vestidos Vicky e penteados volumosos, eternizando seu legado como ícone cultural. Então, gente, deixar um legado desse de ícone não é para qualquer pessoa, não é mesmo? Então, vamos falar de item aqui por item, que era a marca registrada de Bardot e que está aí realmente revisitando a moda nos dias atuais. É uma coisa que nunca sai de mim. Em primeiro lugar, pessoal, tanto pela sua função quanto pela sua beleza, as sapatilhas de balé, gente. Bardot, para quem não sabia aí, ela foi uma bailarina clássica antes de se tornar atriz e estava acostumada com as sapatilhas de balé da Repetto. Em 1956, ela pediu à marca que criasse para ela um par de sapatilhas de balé tão leves e confortáveis quanto as originais. Mas só que ela queria com um detalhe, gente, que fossem mais elegantes e mais sensuais. Tudo aqui para dar um estilo, uma marca registrada de Bardot. Então, gente, essas sapatilhas de balé Cinderela em vermelho carmesí são a peça principal do figurino em O de Deus Criou a Mulher, de Roger Dadi. A gente, foi esse filme que a consagrou. Então, nesse filme, ela aparece com essa sapatilha, gente. Então, aí já criando um estilo único que veio aí revolucionar gerações atrás de gerações. Desde então, pessoal, a sapatilha então se tornou um sucesso de vendas da marca, disponível em diversas cores e materiais. Bardot combinava esses sapatos com saias midi fluidas ou também com calças skinny, que são perfeitamente usáveis até hoje, né, pessoal? Saias midi são sinônimo de feminilidade e elegância, calças skinny, então, super práticas, funcionais e muito femininas também. Gente, e o que falar agora da estampa Vicky, né, pessoal? Na década de 60, as mulheres usavam branco em seus casamentos, mas Brigitte Bardot quebrou o padrão. Então, olha só, ela veio para revolucionar padrões mesmo, gente. Em 1959, ela disse sim ao se casar com o ator Jacques Charrier. Só que, pessoal, de uma forma muito inusitada. Um vestido Vicky rosa de mangas 3/4 adornadas com bordado em inglês. Completou seu visual com uma volumosa cabeleira loira usada sem acessórios. Só aquele cabelo, né, gente, com aquele charme, aquele volume todo, não precisava mais nada, não é mesmo? Realmente era muito bonita, muito estilosa, até para os nossos padrões atuais. Realmente é uma cabeleira de dar inveja, não é mesmo? Até então, o Vic era associado a panos de prato ou potes de geleia na França. Então, gente, era uma estampa muito delicada, muito assim, bucólica, é uma estampa muito feminina, que dá um ar meio de inocência. Então, ela quis abusar desse estilo dela, ultra feminino e sedutor, e aí ela realmente transformou itens que eram usados como utensílios de cozinha, panos de prato, estampas de potes de gelé, para dar aí todo um tom feminino, né? E ousaram ao vestir essa estampa em seu próprio casamento, gente. Então, pessoal, o estilista da época, que era o Jacques Stereo, disse, abre aspas,
criei um vestido que me lembrava as pastoras do século XVIII, tá, pessoal? Lá nos anos 1700 e alguma coisa. Então ele foi dar aquele ar bem bucólico, bem ingênuo, né? Daquela moça toda ingênua e que estrelava no cinema, realmente, causando muito frisson aí entre a plateia masculina, não é mesmo? Então o criador do vestido realmente apostou nesse tema, né, nesse pastoril aí do século XVIII, e a sua criação, gente, rendeu, a venda de milhões de cópias em todo o mundo, não é mesmo? Então, desde que Brigitte Bardot passou a adotá-lo, isso daí virou um grande sucesso. Décadas depois, pessoal, a lenda continua viva. Em 2010, a empresa de artigos de couro de luxo Lancel lançou uma linha de bolsas bebê Brigitte Bardot forradas com Vicky rosa. Gente, agora vamos falar de outro item também revivido e dado assim realmente entrado na cena aí do vestuário até os dias de hoje, nessa nova temporada aqui de verão, tenho visto bastante, pessoal, que são as camisas de marinheiro. A Chanel transformou essa peça militar e masculina em uma peça feminina, mas foi Bardot quem deu fama mundial a esta camisa listrada que ela usava solta ou ajustada. Até hoje, né, pessoal, você encontra em ambas as padronagens, tanto solta como ajustada. A camisa listrada é sempre sucesso, tá? Para ocasiões tanto descontraídas para você usar com jeans, né, sapatilhas, ou até mesmo para ocasiões mais formais, se você colocar um blazer em cima, usar um salto alto, né, uma roupa de alfaiataria, fica muito legal, não é mesmo? O cineasta Jean-Jacques Godard vestiu a atriz com uma camisa de marinheiro em O Desprezo, em 1963, combinada com uma faixa de cabelo larga, que se tornou outra marca registrada de ser vestida. Né, pessoal? Depois vocês vão poder conferir aqui em algumas seleções de imagens que eu estou colocando neste vídeo para vocês verem como era esse estilo único de Bardot. Ela com a grande faixa de cabelo, ela com seu corte de cabelo invejável, né? Um corte com a franja Bardot, que é utilizada super até hoje, que eu vou contar aqui para vocês em detalhes, tá? Desse grande estilo que ela criou. E também, gente, esses modelos aí que se tornaram icônicos, né, como as camisas, as sapatilhas, eh, o vestido com a estampa Vicky, etcétera. Então depois confiram aí nas imagens do vídeo. Gente, até o ombro a ombro, tá? Esse decote super charmoso e feminino também é chamado como decote Bardot, justamente por ter sido eh, criado aí, né, e usado por ela, né, se tornou aí super famoso, né? Ela deu seu nome a esse decote inspirado em seu estilo, com os ombros e a parte superior do busto à mostra, tá? Às vezes até em formato de coração. Então, olha, pessoal, é um decote também super feminino, né, e elegante. Esse ombro a ombro deixa qualquer mulher realmente super bem vestida, porque é muito feminino. Outro estilo criado por Bardot, pessoal, estilo western. Então, pessoal, aquele estilo country, cowboy, também foi adotado lá por Bardot e caiu muito bem nela, gente. Vocês vão conferir numa das imagens que eu selecionei aqui. No final da década de 60, Bardot usou um microvestido de couro e botas acima do joelho. Prestem atenção na ousadia da época, gente. Se vocês acham que a bota na altura dos joelhos é coisa da atualidade, não é não. Bardot já posava com essas botas lá na década de 60, gente. E em 70, a atriz se tornou fã do estilo Cavalli, com sua mistura de jeans e couro e suas estampas de animais. Né? Bem estilo western mesmo, cowboy. Muito legal, que é visto até hoje, né? Não só por esse pessoal que curte sertanejo, né? E curte esses rodeios aí no interior de São Paulo, mas como também para looks urbanos aqui na capital, pessoal. É muito legal, principalmente nas estações mais frias. Gente, e o que falar agora do penteado volumoso e do super olhar de gatinha da Brigitte Bardot?
inconfundíveis, né, gente? É marca registrada mesmo. Seja com os cabelos soltos e ondulados, presos em um coque ou trançados, o penteado volumoso de Bardot tem sido fonte de inspiração em diversas ocasiões. Às vezes, ela o prendia com um lenço para realçar os olhos. A atriz também popularizou a maquiagem esfumada nos olhos, com destaque para o delineador, para criar um olhar felino, né, gente? Então, até a sua aparência, ela queria fazer parecer com os animais, criando esse estilo de olhar felino, não é mesmo? Os looks de Brigitte Bardot personificam o estilo da mulher francesa. Eu vou dar aqui alguns destaques, tá, desses looks para vocês verem e conferirem aí nas imagens do vídeo. Então, Brigitte posou ao lado de Pablo Picasso em 1956, com vestido floral e sapatilhas. Ela correu pela praia em Cannes em 1956, usando um vestido com forro de bolinhas. Combinou a gravata de camurça com a bolsa em Londres em 1956. Em Veneza, em 1958, usou um vestido évasé e um casaco combinando. Um visual simples de calça caque de bolinhas oás, com regata e sapatilhas, mas que chamou a atenção quando ela foi à Itália em 1961. Ela combinou também, sobretudo, com meias, em 1963, e um look que poderia ser visto hoje. Sabe aquelas meias de cano alto, pessoal, e divertidas estampadas, que vocês acham que isso só usa agora na atualidade? Estão muito enganados. Bardot já usava isso com sobretudo em 1963. Então, olha como vocês percebem aí uma revolução de estilo. Não é só uma pessoa que veio para atuar no cinema e para brilhar no cinema, mas também mostrar todo um estilo criado por ela de muita ousadia e muita atitude. Brigitte também adorava casacos com estampa animal, como o que usou em Londres em 1967. Na estreia do filme Chalaco, em 1968, optou por um visual bem melindroso, um colar de várias voltas e lenço no cabelo. Em 72, ela apareceu com blusa ao estilo Missoni e bolsa com franjas em estilo boêmia. Já em Saint-Tropez, em 1974, aparece descalça e com um vestido branco e uma bolsa de palha. Um visual super charmoso, super rústico, né, pessoal? Que habita as praias aí brasileiras e internacionais até os dias de hoje, né, pessoal? Quem que não gosta, quem que não acostou aí no seu final de ano, no Réveillon na praia, com um vestido branco e com uma bolsa de palha? É puro charme, não é, pessoal? Gente, agora vamos dar destaque aqui para a franja icônica. Então, esse corte de cabelo que realmente revolucionou, criou um estilo e até os dias de hoje, principalmente, gente, nessa temporada de 2025-2026, esse estilo de franjas está bombando. Então, conhecida como Bardot Bangs, ela traz aquele ar despretensioso, elegante e super francês que nunca sai de moda. Na verdade, né, gente, tem gente que adota esse visual desde sempre, mas hoje em dia muitas abandonaram aquela ditadura do cabelo liso e reto. Diria que era até uma ditadura porque ficou durante décadas aí em voga, né, pessoal? As pessoas tinham muito medo de mudar esse estilo de cabelo. E nesses últimos 2 a 3 anos a gente vê já uma revolução estética na questão dos cortes de cabelo femininos. Os repicados, volumosos e com franja que estão de volta. Então, se você pretende revolucionar, mudar alguma coisa em seu estilo esse ano, aproveite. Ainda mais agora, com o falecimento de Brigitte, muitas pessoas foram revisitar seu estilo, revisitar os salões de beleza para realmente copiar ou tentar ficar próximo da tendência desse corte de cabelo. Gente, por quê, gente? Porque ele tem um caimento suave, ela é repartida ao meio, cheia de movimento. Essa franja emoldura o rosto de forma natural e sofisticada. A franja Bardot, como eu dizia para vocês, era queridinha do momento porque combina com qualquer formato de rosto. De cabelos longos e curtos também pode receber essa franja,
sendo um estilo democrático para agradar todas as mulheres. Dia. Então, pessoal, se você procura uma mudança, que tal pensar nesse estilo mesmo? Esse tipo de bordes possui um estilo mais curtinho no meio, que vai aumentando de tamanho nas laterais e um degradê suave. O charme extra fica por conta das pontinhas levemente desfiadas, dando um movimento e um volume discreto no cachuço. Essa franja traz charme e feminilidade, pois consegue emoldurar e realçar toda a beleza e feminilidade, além de rejuvenescer e até alongar a sua silhueta. Então, pessoal, como conclusão desse episódio aqui de hoje, que a gente está aqui em pleno início de janeiro para desejar a vocês um super e feliz e iluminado ano novo, eu vou concluir esse episódio dizendo que Brigitte foi um símbolo de liberdade e sensualidade nos anos 50 e 60 e se tornou uma das maiores referências de beleza da época, com seu estilo inconfundível, cabelos volumosos, franja e cores, olhos marcados e uma elegância espontânea que marcou para sempre a moda do seu tempo. Ela escolheu abandonar a carreira no auge aos 39 anos e passou a se dedicar integralmente à defesa dos animais, tornando-se com uma voz poderosa no ativismo ambiental. Gente, e sem falar então que ela deixou um legado profundo no cinema e na moda. E é isso que eu queria ressaltar aqui hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo. Beijos e até a próxima!